Valendo então? Valendo? Sim ou não? Vai logo, velho. Então, roda a vinheta Varza Talk 68. Chato pra caralho. Varza Talk. Ficou bom o retorno aí, né, Alberto? Ficou. Sensacional. Sensacional. Varza Talk 68, Zé. 68. Eu estive ausente aí nos últimos 53 programas. 18 programas, é. Mas estamos aí de volta. Queria pedir desculpas aí. O Denis descobriu ontem o efeito de eco da mesa dele aqui e não para agora. Olha lá, tá vendo? Que pariu. Sensacional, Zé. Mas tá bom. Tá bom. Voltamos. E hoje, então, vou começar já apresentando aqui. Humbertinho de novo aqui pela terceira vez. Terceira vez, mais que o René. Agora sim, passou o René. É verdade. Então, Denis Salvo apresentando essa bagaça. Dá o tempinho. Apareceu. Beleza. Vai lá, Humbertinho. Humberto Aquino com vocês pela terceira vez. Maravilhoso, hein? Muito bem. Sensacional. José Augusto. José Augusto, e como já dizia aquela placa que todo mundo conhece, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no seu andar. Boa. Eu tenho medo do mesmo. Exatamente, também tenho medo do mesmo. Acho que tinha se eu não me engano, uma comunidade no Orkut, né? Eu tenho medo do mesmo, né? Do mesmo. Antes de entrar, verifique se o mesmo está parado. Pô, se o mesmo estiver lá, fodeu, mano. Eu vou de escada se o mesmo estiver ali. Maravilha, Zé. Muito obrigado, viu? E temos hoje novamente aqui a Thaís. Vamos colocar aqui, peraí. Ih, caramba, perdi aqui. Obrigada. Thaís Maciel aqui Depois novamente. De um ano, né? É mesmo, um ano fez, né? Um ano. Já fez aniversário em um ano. Praticamente um ano certinho aí, né? Acho que... Foi março. Não sei. Foi um pouquinho... Foi março. Sensacional, foi uma entrevista. E não foi... Foi o primeiro programa do Barbosa, verdade. Foi sem programa. Primeiro programa no estúdio que não foi. É, exato. Graças a Deus. No futuro estúdio. Esse futuro estúdio. Esse futuro estúdio. Maravilhoso. Thaís, muito obrigado aí pela presença novamente, né? E tivemos um convidado já também que repetimos, né? Certo? Teve o Hélio. O Hélio. Que veio falar do livro. E agora a Thaís, sensacional. Thaís honra, né? Muito. Quem? A primeira menina que repete. Verdade. Nossa, então temos honra representatividade, mesmo. Né? Que é importantíssimo hoje em dia. Exatamente. E é isso aí. Thaís, viemos falar sobre... Gagueira, sobre... De novo, pô. Não. Foi mal. Não. É outro tema hoje. Outro tema. Veio à tona aí a doença, agora vou jogar aqui, né? A doença do Bruce Willis, que foi muito comentada. Exatamente. Aí nós chamamos aqui a Thaís pra explicar um pouquinho. E hoje, por coincidência, né, a notícia do cartunista Angeli também. Também. Está se aposentando pelo mesmo motivo. Saiu hoje, é verdade. Exatamente. Então, Thaís, vamos começando aí. Falar o nome correto da doença. Não é doença, ela já falou um pouquinho aqui pra gente, mas vamos lá, vai. Está sendo divulgado a doença do Bruce Willis, né? O motivo da aposentadoria dele. Não colocaram ainda o diagnóstico, né? A gente levanta algumas hipóteses aí por que ele está com um quadro de afasia, né? A afasia é um transtorno de linguagem adquirido, então não dá para colocar como uma doença. Ninguém nasce com afasia. Ela é adquirida por uma lesão no cérebro. Tá, geralmente ela vem muito por AVC, mas não foi comentado nenhum AVC dele, não foi comentado nenhum traumatismo craniano. Surgiu do nada o negócio. Surgiu do nada, assim... Deve ter o que a gente imagina que seja uma afasia progressiva primária, que é um tipo de uma demência, né? Então, que ela vem aparecendo devagar, ela comete bem a linguagem e geralmente pré-senil, então antes dos 65 anos. Olha só. Corresponde muito com o que ele vem apresentando. Quantos anos tem o Bruce Willis? 67. Não, 65. Não, 65. 65. Então já tá ali... 65, 67. Vemos que ele não tem o corpo tão fechado assim, né? Agora começou com essa parada aí. Não. Mas eu acredito... Mas ele é duro de matar. É duro de falar agora. Não é mais duro de matar.
Calma, né? Ele vai estar cuidando aí, né? Não, mas então não é uma doença, é um trauma causado por algo, certo? Na verdade é um transtorno, né? Um transtorno adquirido. Transtorno, tá, isso. legal. Geralmente por lesão cerebral. Então, depende muito que região do cérebro que está sendo acometido. Imagino que seja do hemisfério esquerdo, né? O hemisfério esquerdo que é responsável pela linguagem, pela fala. E para ele estar com essa dificuldade aí em se expressar, em se comunicar, em conseguir memorizar as falas, a gente imagina que pegou bem esse hemisfério. Então eu preciso de uma explicação melhor sobre o que ocasiona, o que faz, a afasia, ela causa o que na fala? Ele perde a capacidade de falar, perde a voz, como que funciona isso? Fica rouco. Não, aí já é outra coisa. É um transtorno da linguagem, então ela pode ser tanto de emissão, né, de expressividade, como de compreensão. Então, ainda não temos muitas informações de como que está o caso dele. Mas a afasia, geralmente, o que acontece? Você tem a lesão ali no cérebro, e aí, vamos pensar no caso de AVC, que é o mais comum. Geralmente, que eu atendo muito são pós-AVCs, as pessoas, a família vem me procurar para essa reabilitação. Quanto antes a gente consegue intervir melhor na evolução. Por quê? Geralmente o paciente ele vem, está lá no hospital, o neurologista já entra em contato com a família para orientar o tratamento com a fono. A gente entrando com essa reabilitação quanto antes, o paciente ele consegue se recuperar mais. Ainda está inchadinho o cérebro, ele ainda está diferente. Conforme ele vai desinchando, vai voltando ao normal, algumas evoluções acontecem naturalmente, mas com a intervenção fica mais rápido, fica mais fácil. Já peguei paciente que veio depois de muito tempo, 3, 4 meses, consegue reabilitar também, né? Mas já vai dificultando cada vez mais. Vai dificultando mais. Em literatura aí, 12 meses a gente também consegue, mas né, me diz uma reabilitar. coisa, nesse caso que o paciente ele teve um AVC, o médico, o diagnóstico é que ele... se ele teve um problema de fala, é que ele teve também afasia ou é outro nome? Vamos pensar, afasia uma sequela. Vamos pensar como uma sequela ali. Fica mais fácil para vocês entenderem, né, esse transtorno adquirido, porque lesionou o cérebro. Tem que imaginar que tá ali uma lesão no hemisfério esquerdo. Geralmente, o lado direito do paciente que teve um AVC fica comprometido. Então, fica uma hemiparesia, dependendo do grau e de que região que pegou esse cérebro. Pegou ali no cérebro, na verdade. E aí, se pegou a parte da linguagem, que é bem desse lado esquerdo, ele fica com uma dificuldade de se comunicar. Então, tem paciente que fica com uma dificuldade de se expressar. Ele compreende tudo que você está falando, mas ele não consegue se expressar. Ele não consegue encontrar a palavra certa. Então, acontece de não encontrar a palavra certa, ou de trocar um fonema por outro, ou de não conseguir concluir uma frase, ou trocar pelo mesmo campo semântico. Depende muito de que região que pegou e de qual a extensão dessa lesão. E essa expressão é só oral ou o cara não consegue escrever também, desenhar, falar alguma coisa? Pode pegar tudo. Em literatura você vê que tem diversos tipos de afasia. Tem de expressão, tem de compreensão, tem global, tem aí... Depende muito de que região que pegou. Mas aí tem pacientes que, por exemplo, ele consegue falar tudo, mas ele não compreende. Então, assim, depende muito de cada caso. Eu já peguei paciente que conseguia ter uma sílaba só. Ela só falava pá. Então, era pá, 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 e com a entonação eu entendia. E ela acha que tá falando normal? Cacetada, meu. Uma metralhadora, literalmente. Nossa, você acha bicho. que você tá falando... Você tem paciente que não tem essa noção. Então, às vezes vem uma coisa mista. Às vezes o paciente, ele acha que ele tá falando bem, mas ele não tá. Mano. Tem paciente que não... Ele tem a noção que ele não tá conseguindo compreender tanto. Depende muito. Tem paciente que ele sabe o que ele quer falar, mas ele não consegue falar. Ele tá na cabeça dele, então ele começa a ficar ansioso. E aí vem os transtornos também de depressão, porque você tem uma qualidade de vida... normal. Geralmente acontece muito AVC em pessoa que está trabalhando, uma rotina normal. Teve um AVC, você acorda sem conseguir se comunicar? Nossa. E aí? Mas isso que você relatou, essa
característica que você relatou, a gagueira deve ser mais ou menos parecida, né? Tem casos que aparece a disfluência gaga também. Porque você vai tentando acionar aquele acesso lexical, aquele fonema que você quer, e aí vem as excitações. Então, porque você pensa... Vai buscando, né? Você tá buscando... Na tua cabeça deve estar tudo certo, mas você não consegue transmitir. Pode acontecer uma disfluência, né? Também. É um mix, cada paciente é um. Então, já atendi diversos casos aí pós-AVC. Eu nunca peguei uma afasia progressiva primária, que é a hipótese que a gente tem aí do Bruce. Mas cada paciente é um. Tem paciente que ele não... Você tem que trabalhar desde a questão familiar, para ele conseguir nomear, né? Não consegue nem evocar, às vezes, o nome dos familiares. Eu trabalho muito com música, então, pela música, pela melodia, a gente consegue acionar a fala encadeada, né? Que já é aquela coisa já mais automatizada, para daí ele conseguir ir estimulando mais essa região da linguagem. Então, pega muita coisa. Cara, que complexo o negócio, hein? Esse negócio da música também é interessante, né? Porque, né, no caso da... É gagueira mesmo, Thaís? Tô falando. Sim. Tem gago que canta normal, né? Canta porque já tá organizado, né, na cabeça o que ele vai cantar. Ele já tem aquela... Não, mas é muito a louco, sequência. Né, tá roteirizado, né? O cara tem que pensar na palavra, procurar a palavra. Então, e no caso de um ator, né, que vai ler um texto, que vai decorar um texto, será que também facilitaria alguma coisa assim? Então, mas o que acontece com a afasia? Ela pode pegar, como o Guto falou, a parte da escrita. Você pode apresentar uma dislexia junto. Você não consegue formar as palavras, você não consegue compreender, às vezes, o que você está lendo. Então, assim, é muito grandioso a gente pensar um ator do porte dele, como que ele vai conseguir decorar um texto, como ele vai conseguir se expressar. No caso dele mesmo, né, pelo menos o que eu li, é que o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a não conseguir mais decorar o texto. E aí começaram a colocar ponto eletrônico no ouvido dele, para ele meio que não adianta, falar, né? para ele, mas ele também não conseguia. E aí foi que ele começou a ter noção de que ele realmente estava com problema, né? Porque, é lógico, é como você falou, né? Às vezes ele não tinha noção, porque talvez quem estava de fora, só pelo fato dele não conseguir mais decorar o texto, para um ator do porte dele, já era um sinal forte de que algo estava errado, né? A APP, né, essa afasia progressiva primária, ela é um tipo de demência, na verdade. Então, se a gente pensar no Alzheimer, que o paciente começa a perder a questão da memória a curto prazo, a memória recente, no caso da APP, não. Ele tem condição de aprender, de ter novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos, mas ele não consegue se organizar com a linguagem. Ele se perde. Então, assim, ele vai falar uma coisa, aí, isso, aquilo, sabe aquilo? Fica muito circunloco, fica aquela coisa que ele não consegue ter a sequência, porque ele não consegue acionar a palavra certa. Tem alguns casos que aparece junto uma disartria, que é uma incoordenação da musculatura. Pode acontecer também nos casos de afasia de vir junto a apraxia de fala, que é controle motor da musculatura, de como você vai produzir essa fala também. Então, assim, é muito complexo. Fico imaginando o sofrimento dele nesse momento de não conseguir. Mesmo com um ponto, tá lá o ponto, mas e se a questão articulatória não corresponde? Nossa, é verdade, se né? ele entendeu realmente o que está sendo falado? Eu acho que foi uma tentar encontrar uma solução, né? Sem o diagnóstico, né? Exatamente. Porque talvez quem encontrou essa solução talvez não tinha entendido que aquilo ali era um problema, né, médico, dessa ordem, né? É verdade. Pelo que eu entendi, então a afasia é uma condição muito ampla, né? Assim, você pode ter diversos graus, diversas manifestações, Sim. ou não manifestações, né, na verdade. E tudo bem, você é fonoaudiólogo, você deve tratar mais dessa parte da afasia vocalizada, verbal, não sei o que lá, mas qual que é a junta que cuida desse caso? É neuro, psiquiatra Tem uma equipe, fono? né? Então, que tipo de... O neurologista que é o carro-chefe ali do trabalho, porque ele que vai receber o paciente e aí com exames de imagens você consegue diagnosticar qual a região ali do cérebro que tá diferente. Agora vem a equipe da fonoaudiólogo, vem psicólogo, porque mexe muito com o emocional.
neuropsicólogo para reabilitar, porque às vezes as funções executivas também ficam defasadas, né? Aquela questão de organização, como que você vai executar aquilo, como que você vai se organizar no dia a dia. Fisioterapeuta, TO, porque você vai perdendo também algumas habilidades no sentido de rotina mesmo. O que é TO? Né? Terapeuta ocupacional. Ah, tá. Vamos falar pro nosso... Eu sabia... Mas vamos falar pro pessoal. O público não saber, sabe, né? exatamente. Você diz aqui, você diz que além... Isso, olha, mais uma que você aprendeu aqui, né? Aquele jeitinho da turma. Além da questão da fala, ele pode, por exemplo, esquecer, sei lá, como, sei lá, amarrar o cadarço, coisas assim do Se dia. pega a memória, né? O que pega a memória, eu tô pensando num caso de afasia pós-AVC, que pode pegar a questão da memória. Pensando na APP... pode pegar memória ou não dá pra gente saber, né, como que vai ser essa sequência aí de evolução, mas é uma doença degenerativa, aí é uma doença, tá? A APP é uma doença, ela é degenerativa, ela é progressiva, então ela vai piorando. É claro que se a gente pensa na intervenção aí precoce, ao invés de cair numa rampa, você vai caindo em degraus, você vai pelo menos dando uma qualidade de vida melhor. Mas é progressiva. Né? Tudo bem, a progressiva eu acho que eu já tenho a resposta do que eu vou perguntar, mas a afasia pós-AVC, por exemplo, é uma condição que você consegue regredir e até zerar? Ou tipo, também assim, você consegue diminuir o ritmo da perda, mas você não consegue ganhar de volta o que já perdeu? Eu costumo falar para os meus pacientes assim, a gente está andando na rua, pensa que ali o caminho ele está interrompido, você tem que mudar a rota. É a mesma coisa o cérebro. O cérebro tem uma intercorrência ali no meio. Ele estava com o circuito todo prontinho ali, as sinapses. Você teve uma lesão, interrompeu ali aquela via, eu tenho que criar recurso para chegar no meu caminho de outra forma. O percurso, quando a gente faz, ele é maior. Você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente chega. Depende, claro, da dimensão da lesão, depende da região da lesão. Eu sempre falo para o paciente, compara você pós-AVC e você agora. Se eu ficar comparando a minha vida de antes, o paciente ele vai sempre querer a vida dele anterior. E geralmente não vai conseguir, porque eu tenho um cérebro ali com uma lesão. Tá lesionado, eu não consigo deixar ele zerado. Eu consigo criar novas sinapses por conta da plasticidade cerebral. Então, o trabalho fonoaudiológico ele entra justamente na plasticidade. Eu tenho que ir criando recursos para ele reaprender. Então, casos de pacientes que eu já peguei de sessões diárias. Teve família que contratou, quero 7 dias na semana. Eu quero que o meu pai volte a falar. E resolve, Thaís? Ou não adianta? Tem casos que tem que ter espaçamento e tudo mais, né? Qual que é a minha função? Eu quero que ele se comunique. É que eu falo para a família. Vamos tirar um pouco a expectativa. E não comparando com a vida anterior, né? De antes, porque senão é frustrante, né? Não é comunicação baseada no que ele tinha anteriormente. Sim. Mas sim o que pode ser de melhor agora. Eu quero agora. que ele se comunique. Então, qual que é as formas de comunicação? Não tá só na fala. Tá no olhar, tá na expressividade, tá na escrita, tá em alguns... A prosódia, ela traz muito isso, né? A entonação da nossa voz... Por exemplo, essa paciente que só falava pá. Eu consegui entender ela. Teve um dia que ela... Caramba! Ela saiu da sessão, ela não estava bem, ela foi pro hospital. Eu tive que acompanhar ela no hospital, porque as pessoas não conseguiam entender. Eu consegui entender. Eu consegui. Tradução ali. É bem isso. Tradutora de papá. E eu lembro muito, todos os pacientes de afasia marcam muito, porque geralmente são pacientes que você faz home care, né? Você entra na vida da pessoa, você tá na casa da pessoa com mais frequência. Tem alguns casos que vão pro consultório, mas é mais difícil. Geralmente você vai até o paciente. E aí você entra na vida dela, você entra na questão familiar, você entra no gostos, costumes. Ela gostava muito de um cantor... E eu tive que decorar todo o repertório do cantor Amado Batista. Adorava Amado Batista. Eu escutava a CD do Amado Batista todos os dias. Quem não gosta, não é? Pois é. E a gente trabalhava... E o dia que ela conseguiu cantar, eu chorei na sessão. Porque ela conseguiu cantar. Ela só falava papapá, ela conseguiu cantar um trecho. Então, assim, a minha vida é você montar um quebra-cabeça.
Você tem que imaginar isso, você tem que montar um quebra-cabeça ali, como que você vai conseguir ajudar aquele paciente. Nossa. Sacanagem falar quebra-cabeça pra quem teve um AVC, né? Boa, Zé. Boa. É sacanagem, né? Uma palavra muito mal usada essa palavra. Né? Perdão, vamos corrigir. Mas é você reorganizar mesmo, você ver onde que eu vou começar. Vamos organizar tudo aqui. Porque eu preciso que ele tenha... Monta a cabeça. Monta a cabeça. Tá certo. Colabora, vai. Não, foi ele, pô. Foi meu outro amiguinho ali que fez a piada, professora, não foi? Colabora. Thaís, mas você contando, eu fico imaginando as cenas, cara, desses tratamentos. Deve ser foda, Deve ser hein, pesado demais, velho. Porra. Posso falar? Meu, é gostoso. É gostoso, sabe por quê? Porque é um desafio. Todo paciente que chega na nossa vida é um desafio. Todo. Porque são casos variados, né, de vários graus diferentes. Mas pós-AVC, você pensa que você tá ali com uma pessoa que ela tá dependendo muito de você para se comunicar. Eu tenho que trabalhar não só ela, mas eu tenho que trabalhar a expectativa da família, que a família quer a pessoa de novo se comunicando. Eu tenho que trabalhar essa questão da ansiedade. Muitos, eles têm uma labilidade emocional, vai ficar mais suscetível, choram à toa, então você tá contando uma coisa, do nada vem gargalhadas que não faz sentido, mas porque tá muito alterado mesmo essa labilidade emocional. Né? Então é desafiador. É desafiador porque você, além de entrar na vida da pessoa, você tem que ajudar ela a se reorganizar, porque eu preciso devolver ela para o mundo. Preciso que ela consiga sair de casa, porque ela não vai sair de casa numa roda de conversa com família, porque ela não tem espaço para falar. Ela precisa de um tempo maior para se organizar. Pode ser que ela não lembre o que ela quer, ela não consegue acessar o que ela quer falar. Pode ser que ela não consiga entender o que os outros estão falando. E ela vai sempre se isolando, vai ficando ali no cantinho. Então, quando eles vêm para a terapia, eles não estão saindo mais de casa. Eles não estão mais se comunicando, tá? Geralmente só com o esposo ou filho, né? E aí você tem que se organizar para devolver isso para ele de alguma forma. E a reabilitação, ela é desafiadora, porque cada dia é um dia. E depende muito da parceria da família e dos cuidadores para conseguir ajudar. Pensando num caso leve, vamos pensar num caso que, por exemplo, não pegou uma deglutição, não tá com uma sonda. Porque normalmente não tá já engolindo. vem com um monte de outras coisas Às também. vezes dificilmente é só falando isso. de AVC, né? Puta, pode comprometer um monte. Às vezes vem um combo, Ô, Thaís, mas a terapia como um todo, a participação da família é essencial também, né? Muito. Porque, pra qualquer coisa. como você está falando, a pessoa ela vai se comunicar, mas não vai ser da mesma forma que ela se comunicava antes, né? E a família tem que estar preparada para conseguir também se comunicar com ela da forma que ela vai conseguir se comunicar. Tem que trabalhar muita paciência, né? Porque assim, você considera que o paciente, ele não... Vamos pensar numa de expressão, numa afasia de expressão. Você está compreendendo tudo, mas você não está conseguindo se expressar. Você não consegue achar as palavras corretas. Então, pensando nisso, ele tá ali compreendendo tudo. Às vezes a pessoa acha que alguém da família tá achando que ele não tá compreendendo tudo. Xinga a pessoa, né? Só não tá conseguindo achar as palavras certas. Ou então fala uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes não troca pelo mesmo campo semântico. Pode acontecer de não trocar. Às vezes se troca pelo mesmo campo semântico, ainda você consegue dar uma mascarada. Mas e quando não tem nada a ver a palavra? Aquilo que eu falei, tem paciente que às vezes fica com uma palavra só. Fica com jargão, então só repete. Você fala, nossa, choveu hoje? Choveu hoje. Ele não sabe nem o que ele tá falando, ele só tá repetindo a tua frase. Caraca, velho. E aí, como que você organiza isso? Então depende, são vários tipos. Por isso que quando surgiu essa divulgação aí do Bruce, as fonoaudiólogas ficaram, né, abismadas com a falta de divulgação no sentido de quem faz esse trabalho. Informação. Não é uma doença. São vários tipos, depende muito da região que foi lesionada. O que interessa ali é a notícia, só e pronto, né, meu? Os Sim. caras não estão nem aí pra nada. Por isso que o Varza Talk trouxe pra você essa maravilhosa explicação. Sim. Inclusive, tivemos mais de 10 fonoaudiólogos que escreveram pra gente querendo dar essa entrevista. Mais de... Exatamente. Choveu, deixa eu ir lá, deixa eu explicar. Vocês têm uma visibilidade gigante. Eu fiquei muito orgulhosa de ter sido escolhida. Mas jogamos as cartas pro alto. Thaís! E depois do Varza Talk, você pode se tornar um especialista em afasia, hein? Claro. Você pode falar pra todo mundo. Aproveita que é feriado. Barbosa. É uma pergunta para ela o seguinte: o problema do Barbosa é a afasia?
O Barbosa do TV. Barbosa. O que você comeu hoje? Barbosa. Você gosta mais de arroz ou feijão? Feijão. Era sempre a última palavra. Então, Pode ser, faz sentido. O exemplo que ela deu do repetição, pode ser. Choveu hoje, é engraçado que tinha quando eu era moleque, cara, tinha um doidinho da rua. Sempre tem o doidinho da rua, né? E era um tiozinho que só falava, vai chover. Ah, é? Só que assim, não conversando, porque a gente não conversava com ele, lógico, né? Doido, mas você ouvia gritando dentro de casa, vai chover! Vai chover! Só isso, você só ouvia isso. Vai chover! Pode ser que... Abraço, Vardão, já morreu, mas... Já morreu, mas tá assistindo aí. Cara, vai chover! É só isso. Não, tá bom. Então, pode ser que ele tinha isso aí, a gente não sabia. Mas se hoje não é tão divulgado, imagina lá atrás, né? Hoje em dia as pessoas estão conhecendo um pouco mais sobre a afasia agora. O mês de junho é um mês de conscientização da afasia. Então, geralmente... Olha só. Não, mas... Então, esse é um ponto... Assim, eu não sabia. Eu também não. Começou agora? Não, isso existe. Por causa do Bruce Willis, colocaram agora aí. Surgiu, né? Não. É que é tanto mês, né, cara? É o setembro dessa cor, o roxo não sei da onde. Agora todo mês, né? Do cacete. Mas qual é a cor da fase do... Amarelo. Junho amarelo. Diga não a fazer. Porra, mas como misturar... Ô, Thaís, você... deixa eu... Mas só um negocinho, assim, sabe? Assim, lá, quando você tem o caso da pessoa que teve o AVC... É mais fácil identificar, né, a questão da afasia, beleza. Mas assim, e o caso da pessoa que aparentemente não teve quais são os sinais, trauma? Assim, que a gente começa a perceber. A pessoa começou a ter ali a perda, a dificuldade de falar, mas a família fala, mas ele não teve AVC, não teve nada. O triste é que é mais difícil o diagnóstico, se você não fica atento, né? Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com ele. Perdão. Porque, na verdade, começa a ficar essas dificuldades de acionar. E você pensa, nossa, tá esquecido, deve estar estressado, né? Imagina o que será que o pessoal que trabalha com ele não começou a pensar, né? E será que envolve o pessoal pensar em drogas, álcool... droga, certeza. Tanta coisa. Aí você entrou em um campo aí que pode ser por uso de drogas e tudo mais... Então, acho que pode ser se foi lesionado a região do cérebro, mas a APP não, a APP ela é multifatorial, né? Então assim, não tem uma causa. Assim como o AVC, a APP pode vir por tabagismo, sedentarismo, doenças cardiovasculares. Né? Ai, Denis. Sedentarismo. Me lembrou um amigo meu. Tá certo. Questão genética também. Mas sedentarismo, tabagismo... Tóxico, poxa. Aí já é abraço ao Jobel que faltou hoje. Sem querer lembrei dele. Não falem de Jobel. Não, mas não é. Não, mas é só porque ele é paciente dela. Não tem nada a ver Jobel, com tabagismo, sedentarismo. Tá certo. Thaís, eu sempre falando das características, eu lembrei de uma tia do meu pai, que também já faleceu, tia Olga, gente boa pra caramba. E ela teve um AVC e comprometeu a fala, né? Não lembro se ela ficou, acho que ela ficou também debilitada em outros pontos, acho que ficou um lado e tal. Mas ela não falava mais nada, ela só falava também né, tipo... Só assim ela falava. E ela se comunicava, e a gente via que ela tava brava por causa dos gestos, das expressões, né? Então tem muito isso também, né? Só que assim, a gente achava estranho uma coisa, né? Que é difícil da gente compreender, né? A gente falava, escreve alguma coisa, dê um teclado pra ela no computador... Não sai nada, né? Não, tem alguns casos que pega essa parte de escrita também. Não consegue. Você não consegue escrever, não só pela parte motora, tá? Pensando aí no AVC, mas se lesionou o lado esquerdo, provavelmente foi do lado direito. A maioria das pessoas são destras. Então, você tem que aprender a escrever com a mão esquerda. Mas não consegue organizar. Que letra que vai usar? Não consegue organizar. Aí que tá o negócio. Não consegue organizar para escrever, para se comunicar. E às vezes não consegue nem só organizar para escrever. Não consegue entender uma leitura também. Caramba. Tá? Não. É louco isso, né? Falar, mas tá bom, ela não consegue falar, mas então escreve. Então não saía nada, né? Eu entrei nesse programa, assim como vocês que estão assistindo aí, sem saber nada, né? Então, para mim, a afasia... Eu já tinha ouvido falar, né, da condição, que pra mim era doença, né? Agora eu já aprendi que é um transtorno. Mas eu achei que era só fala. Tipo, o cara ficava afônico, né? Quase que isso. Tipo, perdi a fala. Mas quando eu vi o negócio... Hoje, né, me deu estalo quando eu vi falar do negócio do Angeli. Falei, o cara é cartunista. Se ele não fala, e daí, né? Por que ele parou de desenhar? Agora as coisas começam a fazer mais sentido, né? Tipo, o cara ele perde talvez o poder de se expressar
Sim. De qualquer forma. É a comunicação no geral. A linguagem, ela não é só fala, né? Sim, a sim. linguagem é a tua forma de se comunicar. Quando é muito extremo, a gente entra com uma comunicação suplementar, alternativa. Antigamente, não sei se vocês conhecem a comunicação suplementar alternativa, antigamente eram pranchas de comunicação. Eu já comi uma vez, mas não lembro muito bem disso. É com leite? Acho que minha mãe fez uma vez, mas faz muito tempo, eu não vou lembrar. Aqui hoje em dia tá tudo muito mais moderno, mas na época minha de faculdade eram pranchas que a gente fazia. Então ali na prancha você entra na vida do paciente. Você vai colocar tudo da vida do paciente. Desenhos ou não? Desenhos, tá. Desenhos, ordens, coisas que ele gosta de comer. Por quê? Ali ele vai mostrando o que ele quer. Tal. Então você vai fazendo a formação, coloca verbos, coloca as imagens, as pessoas da família, foto do cachorro, todo mundo. Tua vida inteira tá ali naquela prancha de comunicação alternativa. E você vai apontando. Paciente que não consegue apontar, ele vai olhando. Paciente que não consegue olhar, ele pisca. Nossa. Caso de paciente com paralisia cerebral, por exemplo, entendeu? Então tem paciente com paralisia cerebral que você trabalha muito a prancha de comunicação suplementar. Agora tem aplicativos, dá pra gente fazer isso tudo de uma agora forma... tá fácil ali agora tá ali, fácil a vida, mas antigamente a gente trabalhava, fazia a prancha mesmo com a vida da pessoa. Que roupa que você quer por hoje? Aí tá ali, qual cor que você gosta? Você vai apontando, você ia mediando até ele dar uma piscada, fazer algum gesto que você interprete que ele é aquilo que ele quer. Então tem casos extremos disso também. Se comunicar, a gente vai buscando todas as formas para o paciente conseguir se fazer entender, que é a principal função do fonoaudiólogo. Então eu quero que ele se comunique de alguma forma. Seja por fala, seja por escrita, seja por prosódia, pela entonação de uma sílaba que você fala, eu quero entender, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então a fono faz todo esse trabalho também, né? Porque a gente fica imaginando que é só exercícios vocais e tal. Não, faz tudo isso. Pessoal, mais uma. Faz tudo isso. Vou fazer os meus aqui antes que eu apanhe. Tá certo. Você acha que a fono só vai cuidar de gago e língua presa. Isso. Não é. Não. Não. É muita coisa. Sensacional, gente. Muito bom, Thaís. A linguagem é um desafio gigante mesmo, né? Então, e depende da parceria da família. Se não tem a família junto, o cuidador, sozinho uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu não consigo ter tanto ganho, porque eu preciso pôr isso em prática. Ele tem que fazer atividades diárias. Aí, cada semana você vai tendo ganho, que você tinha me perguntado. E aí, melhora? Melhora. Nossa, já peguei casos do paciente acamado e a gente cantando Roberto Carlos depois. Olha. Então, assim... Olha só. E teve um senhor, já faleceu, ele não conseguia se expressar, mas ele gostava muito de uma música e toda vez que a gente colocava aquela música, ele chorava. Caramba. Ele chorava, não tinha como não se emocionar com ele, porque ele escutava uma música, aquela música italiana. Italiana. Obrigada. Espero que ele chorava, que ele estivesse chorando de felicidade, né? Se fosse uma coisa que ele odiasse e você não sabia, imagina, tipo, eu odeio essa mulher de novo. Não, ele se emocionava tadinho do bonitinho velho. e eu até brincava, porque a esposa dele às vezes ficava assistindo a sessão, falava: Quem que é essa italiana aí? Quem que é essa italiana aí que o senhor tá tão emocionado? E ele dava uma gargalhada, então com certeza deve ter sido um amor na vida dele. Velho safado. Sem vergonha. Brasília! Dessa parte também na música. Aí entrava a mulher, né? A brasileira. Ele se emocionava e ele demonstrava. Tem um risinho de canto de boca, você pega muito. Você começa a conviver com o paciente, o toque da mão, você sente, você sabe quando ele quer uma coisa, quando ele gosta, quando ele não gosta. Eu sou muito afetiva, né? Então eu vou trabalhar com o paciente, eu vou estar segurando na mão dele, eu vou estar muito próxima dele para ele conseguir se expressar da melhor forma possível, eu conseguir sentir e ajudar ele. Mas ele, toda vez que tocava essa música, era um risinho. Ele chorava, mas ao mesmo tempo, quando eu brincava com ele, ele dava aquele risinho de canto de boca. Eu falava: já entendi. Mas o seu trabalho é um trabalho de doação também, né? Tem que ter uma muito. energia muito boa, né, Thaís? Muito. Porque não tem como, né, não ser assim e conseguir tocar pra frente uma profissão de fono, né? Envolve muito carinho, envolve muito afeto. É claro que depende muito de cada terapeuta, né? Eu sou assim. Então, o meu paciente, eu vou sempre entrar na vida dele de alguma forma, eu vou tentar entender o que está acontecendo ali, porque muita coisa às vezes é emocional.
Sim, exato. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso que ele confie em mim. O vínculo é tudo. Eu digo isso porque você tá entrando na casa da pessoa normalmente, né? Então Mas tá lidando com família. Na casa, na então, vida, Sim. na Exato, intimidade da muito. pessoa. Sim, Então, sim. Tem é o que eu falo, paciente home care, ele vira da família, descobrindo não tem jeito. Tá descobrindo o amante do paciente. Tem mais informação. Quem quer ser italiano na sua vida, senhor? Aí começa. Não, mas é gostoso. Aí ele puxa uma foto depois do final do tratamento. Ô, Thaís, eu sei que varia demais aí o tempo de tratamento, né? Sim. Mas você tem uma média ali, quanto tempo você fica com o paciente? Eu sou exceção. Minhas colegas me perdoem, eu geralmente sou exceção nessa questão, porque eu acredito que o paciente melhora sempre. Eu não desisto nunca, a não ser que ele vira paciente pós-AVC, tá? Tem outros casos, óbvio que outras alterações a gente tem um limite terapêutico. Mas paciente pós-AVC eu sempre acredito que ele vai melhorar. Então eu espero o tempo dele também. Eu vou desmamando, né? Então paciente que às vezes era 3 vezes na semana, eu vou reduzindo para 2, reduzindo para 1. Mas eu não deixo de atender, a não ser que ele não queira mais. Tá. Tem fonos que colocam aí numa margem até uns 2 anos. Tá. Eu já fiquei 4, 5, já fiquei 10 anos. Eu queria ter essa base, né? Tipo, 2 anos é o meio E que melhora. o normal aí. Deve ser vitalício, né? Que vira e mexe, fala, meu paciente morreu, imagina, tá acompanhando o cara até... são 18 anos. Exatamente. Não duvide. Não, eu tô falando sério, assim, eu imagino que ela vai seguindo, cara, enquanto o cara quiser, enquanto a pessoa tiver a fim de tratamento, ela vai seguir. Mas por quê? Porque casos pós-AVC geralmente acomete mais idosos, né? Sim. Não é regra, já peguei muito paciente mais novo, exato. não é regra. Depende muito dos fatores de risco que a gente até comentou, sedentarismo, tabagismo. E também tem paciente que faz tudo, era atleta, nunca fumou e teve um AVC. É verdade. Acontece. Não Esporte tem... é um perigo, né? Esporte normalmente Extremamente perigoso. Eu acho um perigo. Dificilmente você vê um cara tendo algum problema em casa bem tranquilo, né? Agora, jogando futebol, bicho. Vira e mexe, morre. Direto. Quebra a perna. Tava jogando futebol, teve um infarto. Direto. Olha, Cara. Por isso que eu evito. Um chute na testa. Vai que, né? Eu evito esse tipo de coisa chamada esporte, essas coisas é complicado. Perigoso. Mas é por isso que eu tô comentando que alguns já faleceram, porque veio idosos, acima de 85 anos. Mas o que é mais legal é que assim, né? Teve um AVC com 85 anos, a família correndo atrás pra recuperar. Isso é muito bacana. Não Isso é é porque legal. ele já tá com 85 anos que ele não tá falando que ele não precisa cuidar. Tipo, precisa, deixa o velho ali. sim. Não, vamos lá. Não. Tá certo, cara. Tá certo, porque tá certo. é duro, hein, meu? Isso é gostoso, isso é prazeroso. E você vê que eles têm muita vontade de evoluir. É satisfatório você ver a dedicação dele em conseguir fazer os exercícios. A rotina de exercício não é fácil. Todo dia você ter uma rotina ali de exercícios de fogo. Ainda mais nessa idade, tá? Não é fácil. E você tem que trabalhar, você tem que reaprender, né? Então eu tenho que reaprender o nome de fruto, eu tenho que reaprender os pacientes, os católicos, eles querem, né? Vamos rezar. Quantas sessões eu começo rezando com o paciente? Para ele conseguir se acalmar e ele conseguir organizar ali como que é um Pai Nosso, conseguir se expressar dessa forma. Falando em Pai Nosso, eu estava assistindo a entrevista de um cara que ele... Pronto, lá vai. Ele era técnico de futebol de salão, ele foi treinar a hebraica. E aí no vestiário, antes de ir pro jogo, ele chamou os jogadores pra rezar um Pai Nosso. Um olhou pro outro, né, velho? Então, aqui a parada é outra. Queridão. O nome do clube, querido. Não dá, né? Não, tem que ter mais cuidado. Eu já. É católico, tem. Pode crer. Então, vamos lá, o Pai Nosso. Não, mas por isso que você entra na vida do paciente. Né? Você tem que entender tudo, desde o que ele fez, o que ele gosta de comer. Quantas vezes o paciente às vezes tá ensinando como vai fazer um drink? Já peguei paciente com AVC me ensinando como que é um cowboy que ele gosta. Faz lá pra mim. Solta um cowboy, ele consegue falar essa frase. Manda nessa parte, o cara não tá conseguindo falar nada. Você trouxe o uísque errado. Ele, não, o certo tá ali, não sei aonde. Ali. Tá louco? Pô, ele recuperou já, na hora. Então o cara teve um AVC, mas ele queria casar, ele quer se comunicar pra falar um sim. A gente treina.
Tá fácil, sim, uma palavra bem curtinha. Nem que for uma... Dá um joia, uma piscada, tá tudo bem, mas casa, né? Thaís, falou que é o mês da voz, né? Você me escreveu aqui. Esse mês de abril nós estamos no mês de conscientização da voz. Ó, o mês de abril, ó. Que sensacional. Mais uma aí que você aprendeu. Mês de abril é demais. E qual é a cor? Na época... Qual que é a cor do mês da voz? Deve ser vermelha, tá? Tem a fitinha vermelha. Pode ser. Fitinha vermelha, mês da voz. Abril vermelho. É o mês da conscientização da voz, os cuidados da voz, né? Então... Que você só se preocupa quando você perde, né, cara? Tá quando com alguma alteração, é verdade. Você não dá aquele valor, não, mas sobre a mas comunicação. Você poderia falar alguns cuidados que as pessoas podem ter com a voz? Claro, posso sim, com certeza. Tabagismo, o álcool. O álcool, você pode tomar uma bebida alcoólica, lógico, mas assim... Qual que é o problema do álcool, Thaís? O álcool, pensando... Não, que eu não bebo. Não que ele não bebo beba. nada. Aquela meia cervejinha que já fico, né? Mas qual que é o problema do álcool? O que causa o álcool? Porque tabagismo é mais fácil de entender, né? Ele tem um efeito anestésico, né? Vamos pensar na cerveja gelada. Tá. Cerveja gelada, você vai anestesiar. O chopp gelado, você vai anestesiar, você vai bem gelado. Tendência a falar mais alto e forçar mais ali. Além de tirar um pouco da hidratação. Agora o destilado, ele tira mais. Então vamos pensar no destilado. Você tá ali numa roda de conversa, tomou 1, 2, 3 doses. Não foi ingerindo água junto. Então você vai desidratando. Com o tempo, esse esforço das pregas vocais, ele pode lesionar. Em muitos casos, por exemplo, de cantores, né, que vem bastante aí a demanda. Eu tenho que ter um cuidado pré-show, pós-show. Mas é o que eu falo, não adianta também. Eu tenho todos os cuidados, vou lá, aqueço, virei as costas, ele tá lá tomando um uísque antes de entrar. Porra, meu irmão. Estragou meu trabalho. Mas aí o uísque é por causa da hidratação, é isso? Você desidrata. E anestesiar também, porque aí você vai cantar mais forte, você vai forçar mais. Anestesia ali as cordas vocais. Eu não vou tirar o drink do meu paciente, mas tem os momentos para isso. Então vamos ajustar também. Aí vai fazer uma nebulização, vai fazer uma hidratação direta, além de só tomar água, já faz a nebulização também, os exercícios. Então a gente vai ajustando, não tenho como também mudar toda a rotina de vida. A alimentação faz muita diferença, então leite, né, tudo que tem lactose, dá aquela viscosidade, você vai forçar mais para falar, você vai ter mais pigarro. Aquele muco. Aquele muco. Caramba, cara, olha só. Me fala uma coisa, e o paciente seu que fuma, o que você pode fazer para dar uma aliviada? Eu não consigo conscientizar ele do tabagismo, né? Então eu tenho que... Porque a tendência é ir formando edema de Heineken. A voz, ela fica mais grave, porque fica mais inchadinho ali as pregas vocais. Tá. Mas eu tenho que ir trabalhando toda a hidratação e a mobilidade dessas pregas vocais. Deixando ele ciente que pode dar uma alteração ali. Nosso amigo passou uns 20 anos aí inflamando a prega, não foi não? Foi. Bastante tempo mesmo. E como que tá? Vamos falar do sim, porra. O Jobel, ele tá fazendo certinho, ele tá nada, né? Ele não assiste, pode falar à vontade. Ele não assiste. É vínculo terapêutico, né? O Jobel é demais. Bom, então, fala de um paciente. Ele é muito dedicado. Um paciente fictício. Tá. Jardel vem de Ribeirão das Neves e é gordinho, ex-fumante, e começou a passar com você. Totalmente, né? Jardel Carreta. Ele tá em processo de emagrecimento. Então ele tá cuidando muito da alimentação, está fazendo exercícios. Ele é dedicado, sim. Agora ele deu uma pausa nos acompanhamentos por motivos pessoais, mas em breve ele vai retornar. Parou de comer o torcida pimenta mexicana, que ele já engasgou ao vivo. Tem no segundo programa, assistam lá. Mas já que estamos falando dele, dá pra pegar um exemplo. Faz muito tempo que o Jobel parou de fumar e a voz ainda tem essa sequela. Pra vocês verem como que faz diferença. Tem uns 10 anos já, né, velho? Tem mais, parece. Ele fumava bem na época da faculdade, ele fumava bastante, né? Na época da infância, né?
Naquela época lá de uns 11 anos, ele já fumava. 9 até os Mas 45. ele começou a fumar, foi criança. Foi criança. Foi criança. É, era normal nessa época aí, né? Ah, na época dele era normal. Anos 50. Enquanto a gente comprava aqueles cigarrinhos... Chocolate. Pan, ele comprava cigarro de verdade. Tinha um Me caldo. vê um pan e um Calton, por favor. Calton. O Cando... Mas ele vem evoluindo bem, vocês não perceberam isso? Percebemos. Percebemos, não, realmente. A gente fala zoando, mas melhorou mesmo. O Jobel... Tudo bem, depois do tratamento que a gente sabe que ele começou, melhorou. Mas a gente percebeu até depois que ele parou de fumar, né? Sim, Mudou sim, muito, muda, assim, né? muda, Ele emagreceu, não, já tá melhorando, mudou né? pra Na caralho. edição eu não preciso ficar regulando a frequência da voz dele. Tá excelente, agora tá ficando legal. Não precisa aumentar a modulação nem nada, normal. E também outra coisa também, não é uma mudança fácil, hein? A pessoa que fuma durante 60 anos, quase 60 anos. Vocês estão me complicando Mas aqui. falando sério, o cara que ele fumou durante a vida inteira. Pra fumou ele bastante. parar, poxa... não Mas aí é a gente tem fácil, uma questão que o carro-chefe do tratamento ali é respiração. Eu preciso ter uma respiração condicionada ali, eu preciso trabalhar a potência vocal, preciso trabalhar muito a musculatura para ele conseguir ter uma qualidade vocal boa. Ele tá... É que falou potência, a gente lembrou que a gente consegue ouvir ele daqui, né? Eu tô pensando que ele deve roncar, que é uma beleza de noite, Ah, não? você sabe, velho. Não, a gente já viajou Já junto, viajou por junto, isso, eu não sei, é? não. O pessoal já... A gente já viajou junto, então ele eu não sempre posso dormia na expor meu sala. paciente. Ele sempre tinha que dormir na sala porque não dava pra ficar no quarto junto. Grande abraço, Jobel. Que pena que você não tá aqui com a Pena gente que você não hoje. assiste também. É. senão Beijo, você teria- Jobel. Então tá de boa. Thaís, vou te... faz uma propaganda. Que tipo de trabalho você pode fazer fora as pessoas que têm problemas de AVC e tudo mais? Pessoas, né, que, por exemplo, trabalham com a voz, que, por exemplo, eu agora, que Eles são sou podcasters. um podcaster, né, que quer aprender. Você faz esse trabalho também? Sim, Certo, trabalho com a legal. promoção, prevenção. Não vem só as pessoas que já estão com alteração, você tem que cuidar primeiro também, né? Pra não não ter, precisa, né? Claro, para não claro. ter. Legal. Não tem, com a pandemia vieram muitos pacientes que trabalham com podcast, vídeos e com os atendimentos online facilitou Online. bastante. Até as reuniões online, acho que também já... Thaís, mas todo mundo que fala tá trabalhando com a voz, né? Porque Todo mundo. você vai fazer uma reunião comercial, falar com o cliente, né? O que veio de demanda de psicólogo, pessoal do RH, pessoal que está fazendo muitas reuniões online, aumentou bastante. Legal, então procurem a Thaís. Qual que é o seu Instagram, Thaís, ou um contato que você possa deixar aí pro pessoal? O Instagram é fonoaudióloga, fga.thaismaciel. Sigam, acompanhem o trabalho, Tá aí, né, qualquer Zé? Tá dúvida. embaixo. Legal. Qualquer dúvida também fico à disposição. Maravilha, eu preciso ir lá, né, Thaís? Faz tempo que eu tô Todos falando, vocês, né? Mas eu... Todos vocês ficaram de Eu gostei que agendar você uma falou consulta. que eu melhorei muito dos primeiros programas pra cá. Mentira, eu tô falando. Não falou porra nenhuma. Mas espero que eu tenha melhorado. A gente tem um combo aqui, na verdade. Você, a voz, Não, mas é que Humberto também. eu dei um tempo, porque como o Jobel foi, eu falei, acho que ela vai ter muito trabalho. Né? Então eu vou esperar primeiro... Alguém tá exausto aqui. Guto também, né? Aí eu- 25 anos aqui, até hoje não Hoje eu marcou ainda não consulta. gaguejei, eu tô me É segurando. verdade, Mas eu preciso ir, né, Thaís? Porque realmente... Mas tá bom. Fazer o quê, né? Tá bom, Vamos já lá, vamos acostumamos, melhorando. né? Já, pois é. É Mas assim sempre mesmo. tem o que melhorar, né, Thaís? Sim, sempre tem dá o que pra melhorar. aprimorar. Sempre. Sempre, até porque você vai perdendo, com o tempo a gente vai perdendo a questão Vai, muscular. Você tem que trabalhar, é uma musculatura igual do corpo, das pregas vocais. Mas ele tem não que vai. fortalecer. Ele não vai, porque assim que ele chegar lá, você vai começar a falar, então, tem que melhorar a alimentação, tem que perder Ah, não, peso. não, tem que peraí, sei lá. peraí. Amanhã eu volto. Ah, é Aí já assim? era. É assim? Então nem Nunca vou na mais, primeira, né? velho. Eu não vou nem na Mas primeira. até- Minhas sessões são divertidas. Até me corrija se eu estiver errado, Você tá. equivocado. mas- Tá errado. Já interrompe, então. Já tá Por errado. exemplo, às vezes tem pessoas que aparentemente não têm problema na fala, mas ronca. E às vezes a ronquidão também pode ter a
ver Sim, com a musculatura musculatura. que tá defasada e tal. Sim, trabalhamos Além também. que tá gordo. A questão do ronco, a gente fortalece bastante o véu palatino ali, o palato mole. A hora deles tá bem mole. eletroestimulação. Anda muito mole o palato, inclusive. Depende muito do nível que tá também, né, dessa apneia. Mas dá pra cuidar sim. Olha, ó. E evolui Legal. bastante. Pra você que tá assistindo, entre em contato com a Thaís, porque você precisa sim de uma Exatamente. fono, Tenho né? certeza Mesmo você que achando você que não, precisa. Pessoal- mas você precisa sim. Pessoal que tá com o palato mole ou um palato meia bomba aí, Meia bomba, procure. palatão meia bomba. Se você tá em dúvida se precisa ou não, grave o que você fala, que você vai ter certeza que você precisa falar com a É verdade, é verdade. Porque Né? a fonoaudiologia pega tudo, né? Então, mas Fala, às vezes escrita, as compreensão, pessoas, quando tudo. você às vezes você fala e você não percebe, mas se você ouvir o que você fala, putz, Sim. preciso. Você ouve a tua própria mensagem do WhatsApp quando você É manda horrível, áudio. você fala, nossa, Você horrível. fala, nossa, sou eu, velho. Que Que merda. ruim. É. Eu não tenho esse problema. Bom, gente. Parecendo um Vicentinho. Puta que pariu. Tá certo. Então tá Thaís, certo. muito obrigado. Sensacional. Pô, desculpa, eu vou mandar mais um aplausinho aqui, porque foi muito bom, cara. Muito Falta bom. tempo pra muito assunto, né? Sensacional, mas não vai ser a última vez também que você vem, né? Não. Então, traremos mais assuntos de fono, que foi sensacional. Quando o Jobel tiver alta, ela vem aqui. Opa! Quando não for mais paciente, ela pode falar, né? O que Aí não, aí aconteceu. pode. Aí pode. Eu nem falei quase dele hoje, Não né? tem segredo de 100 anos, tá ok? Ah, é? Segredo de 100 anos. Jobel, um beijo, viu? Gente, Thaís, obrigado. Thaís fica aqui com a gente no Imagina. terceiro bloco, né? Sim. Lounge Várzea. Lounge Várzea, terceiro bloco, que é o segundo hoje. É o segundo, mas não, ainda é terceiro. E o Lounge Várzea daqui a pouquinho, pessoal. Não percam, não saia daí. Roda a vinheta, Barbosa. Fila. É isso aí, Já voltamos. você cortou. Cortei no meio. Cortou no meio, tá certo. Estamos aí. Voltamos, Lounge Várzea. Olha esse finalzinho da música, é sensacional, né? Puta, sensacional. Sensacional. Obrigado, YouTube Studios, pela música. nossa vinheta. Isso porque temos um músico aqui na... É verdade. Falou que ia fazer uma vinheta, Então, até cacete. hoje, agora, É verdade. Vocês que não deixaram. Tá bom. Vamos lá então, começando o nosso Lounge Várzea do Várzea Talk 68, Zé, hoje. 68, bloco 3. Hoje é dia da semana. Não é lembra. dia 20. Teve um AVC. Você Vamos soma lá. tudo, é isso aí. Roda a notícia merda da semana, roda, Barbosa. Precisamos mudar no seu tempão. Porra, né? faz tempo. Você precisa fazer o Mais seu... de ano já. É. Vamos lá. Notícia merda hoje é sensacional, porque eu achei uma merda... Achei o cara uma merda, um negócio que... Inacreditável. Inacreditável. Põe aí, Barbosa. Fernanda Paes Leme diz que homem dormiu enquanto fazia sexo com ela. Mano. Nossa. Vamos lá, vai. É. Bota a vaia, na verdade. É verdade. Não, isso é ovação. Ah, não, é ovação, é verdade. Não tenho vai aqui. Mas, cara, eu achei impressionante, velho. Como assim dormir no meio? O cara tava loucão, né, velho? Dormir no meio do sexo, menos 500 pontos. Com a Fernanda Paes Leme. Queria perguntar Menos pro... 4 mil, Queria pô. que o Jobel tivesse aqui pra explicar isso. Como é que dorme, né? Exatamente, como é que dorme no meio do sexo, Nobel? Explica pra nós. Exatamente. Fica aí. Cochilou, né? Ó, o Humbertão rachando. Não que seja com ele. Não que Estão seja perguntando com porque ele é ele. sábio, é um Exato, ancião, ele é o cara que traz- manja. É, eu gostaria que ele tivesse aqui pra falar sobre isso. Exatamente. Mas deixa aí seu comentário no vídeo também. Isso é possível, Zé? Não dá pra acreditar um negócio desse, cara. Não dá. Acontece, né? Tá Nas certo. melhores famílias. Vamos lá então. Hoje, já que não temos o nosso querido ancião, Ancione. né? Mas temos a médica do nosso ancião aqui na bancada. Ela vai dar nossa dica cultural da médica do ancião. Roda, Barbosa. Ah, não, deixa ela chamar, né? Volta, não, tira a vinheta, ela chama. Põe na câmera dela. Ó lá. Dica Corta pra do dois. ancião. Roda. É uma farsa, né? É uma vai. Ainda bem que fazemos Colocando jus a ao convidada em
Saia curta aqui, né? Saia justa, saia justa. Saia justa. Curta. Vai lá. Tá trocando campo semântico. Opa! Olha lá. Já achamos um afasiático. Afasiático? Como é a pessoa? Afásico. Eu já tava suspeitando. Não, se o cara tem olho puxado, é afasiático. Agora, se ele não tem, O cara é asiático e tem afasia. É um afasiático. Depois cuidaremos disso, tá? Certo, obrigado, Thaís. Vai lá pra dica da médica do ancião, vai lá. Eu fiquei pensando aqui numa dica bacana e que envolvesse música, né? Afinal, estamos na conscientização, aí, mês de conscientização da voz. Perfeito. E vai ter o primeiro Fest Club ali no Memorial, dia 1º de maio. Gratuitos os ingressos. Até eu troquei agora. Precisa ir numa fono, hein? uma afasiática já. Gratuitos ingressos, vale a pena. Vai ter show da Kel Smith, pra quem gosta. Então vai ser no Memorial. O Memorial sempre tem umas coisas... O Memorial da América Latina? O Memorial da América Latina. Sempre tem eventos aí bem organizados. Eu fui no domingo agora no Memorial. É bacana, ela nunca fui. Eu fui quando era criança, cara. Eu fui na inauguração, quando eu era criança. Foi na época do Orestes Quercia, que inaugurou o governador, Dr. Orestes, da minha avó. Pode crer, né? Minha avó falou Dr. Orestes Quercia, né? Um médico dela, sensacional. Mas vai lá, tá? A organização é sempre boa. Eu fui domingo agora no Rock Brasil 40, então vale a pena. O Memorial tem sempre ótimos eventos e gratuitos. Então, olha que fica sensacional. a dica. Boa, Thaís. Boa dica, sensacional. Melhor que o titular. Sempre é, né? Sempre que um convidado dá uma Ele dica... ia falar de algum quadrinho, alguma coisa que não tem nada a ver. O cara da Marvel. O arqueiro, porra. Do universo da Marvel? Ele não gosta do arqueiro. Mas ele já deu a dica. Eu acho que vocês estão com saudade do Jobel. A gente ama o Jobel, pô. E o melhor, esse não dá pra baixar. Não, é verdade. Exatamente, verdade. não tem como baixar. Exatamente. Porque ele fala aqui de pirataria, pô. O Jobel é foda, né? Baixa nas plataformas. Vai no torrent. Tá certo. Ele vai ensinar como imprimir um convite falso com esse bagulho. Mas o convite é de graça, para. Sei. Tô mandando aqui o convite. Baixei o PDF aqui. Coloca seu nome. Mudei aqui o número de série. É editável. Eu invadi o servidor aqui do ingresso fácil aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá certo. Thaís, obrigado. Sensacional a dica. E vamos lá agora pro nosso quadro maravilhoso, ó. No céu tem pão. No céu tem pão. No céu tem fatos históricos. Roda. No céu tem pão. 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 Ô, Didi! Tô fazendo a vez do René porque ele não tá aqui. É verdade. Tem que alguém que fazer um. Ô, Didi! Vamos lá, essa semana aqui de 18 de abril a 24 de abril. 18 de abril de 1857 tem o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e esse livro marca o nascimento do espiritismo na França. Olha só. Temos espíritas aqui entre nós? Temos. E temos espíritos. Não, estamos entre nós mesmos. Assim, mesmo que ninguém for espírita aqui, alguém tá passando aqui nesse momento. Então é isso. Dia 18, Allan Kardec, dica do ancião francês. E esse livro é a Bíblia, né? A Bíblia do Espiritismo. Tem muita explicação, né? Tem muita explicação. É interessante mesmo. Na verdade, o Allan Kardec ele era físico, né? Ele não acreditava e é verdade, não acreditava. Ele na verdade, ele começa a tentar provar que não existe e ele descobre que existe. Pelas energias mesmo, Muito louco isso. Muito interessante. Ele era físico, quando passou a ser só espírito, também deu alguma nota sobre isso ou não? Ficou só quando era físico? Talvez, eu não tô sabendo. Tá, muito bem. Vai lá, Guto. Em 19/4 de 1943, o químico suíço Albert Hofmann deliberadamente experimentou o LSD, que esqueci agora o... Ácido lisérgico. Não, sim, mas é o diatelamina do ácido lisérgico. Então, em alemão, a sigla é LSD. E qual que foi o lance? Esse cara estava pesquisando um remédio pro coração. Assim como foi o Viagra também, né? O pessoal tava numa linha do coração, acabou descobrindo um efeito colateral. E ele tava vendo um negócio pro coração e tal, e ele percebeu que ele começou a ter alucinações. Depois de uma certa mistura que ele fez, ele começou a inalar
o vapor do LSD ali, ele foi pra casa e, cara, começou a ter umas viagens nada a ver. E ele comentou com a mulher e tal, o que era. Ele começou a suspeitar, né? Que depois era de misturar várias coisas, falou, pô, depois que eu cheguei nesse ponto aqui, né? Só de eu estar no laboratório já começo a viajar. Ele falou, cara, vou experimentar. E aí meteu uma gota na língua e, mano, moeu a cabeça do médico. E ele ficou zoado um tempo, mas ele falou assim, cara, isso aqui tem potencial. Tem potencial. Pra fazer festa. Não é nem isso, porque assim. Pra rave tem potencial. Vou criar a rave agora, já criei o LSD. Vou inventar a rave. Ele morreu faz pouco tempo, inclusive. Eu acho que eu falei dele em algum programa aqui. Não, numa rave. Mas ele começou. Logicamente que ele não pensou no efeito recreativo, né? Mas um dos efeitos colaterais que quem usa fala é isso aí, de você expande o seu pensamento, a sua mente, né? Ele começou a ter um outro tipo de raciocínio que ele não tinha. Ele começou acelerou a cabeça dele, abriu para outras coisas. Deu uma né? maior concentração. E aí ele falou, mano, esse bagulho tem. Ele tentou usar isso como. Assim como era cocaína, né? Também usado pra medicina, né? Até que. Molecada, né? Sempre molecada dá uma divergida, né, velho? E vai embora. É foda. E então tá a fotinha desse senhor aí que apareceu agora há pouco, Albert Hoffman, suíço. Eu sei que ele morreu faz pouco tempo, bem velhinho. E sensacional. Descobriu então, isso daí. Não faz mal, né? Pelo visto, ele. Não faz mal. E aí ele começou a recomendar. Ele começou a recomendar para as pessoas. Bem velhinho, ele começou a recomendar em doses baixas para as pessoas que trabalhavam com criatividade, escritores, músicos, não sei o que. Por isso que veio essa cultura também do. É verdade. Né? E, mano, é sensacional. A história desse cara é muito boa. No dia 20, falando em música agora e drogados e tudo mais, no dia 20/4 de 92 acontece o The Freddie Mercury Tribute Concert no estádio de Wembley. Falando em música e drogados e tudo mais, o Freddie Mercury, porra, velho, tá certo. Em 92 acontece esse encontro, né? Um pouco. Pô, mas que foto zoada que você colocou, hein, Zé? Não fui eu, foi o Barbosa que escolheu. Ele escolheu por conta da protrusão da língua ali, ó. Nossa, velho. Tem uma língua bem afilada, tá ótimo. Olha lá, a Thaís já deu a Thaís dando um parecer técnico sobre uma língua afilada, uma protrusão. E, bom, pra quem gosta de música aí, sabe que esse concerto teve os membros remanescentes do Queen, né? E eles foram convidando outros artistas pra cantar junto músicas famosas. Tem até aquela versão do Axl Rose, né, cantando junto com Elton John e tal, que ficou bem famosa. Então foi um show puta animal. Quem tiver a chance de assistir aí é muito louco. Legal, e ali foi a última vez que o John Deacon, né, que é o baixista, falou assim, cara, é a última vez que eu toco na vida, né? Ele em respeito ao Freddie Mercury, ele falou que nunca mais voltava pro mundo da música, né? O resto, diferente dos outros que acabaram tocando a banda aí. No dia 21/4, minha voz deu uma falhada aqui. No dia 21/4, eu observei. Eu já falei antes para não passar de surdo. No dia 21/4 de 1792, o motivo do nosso feriado aqui, Tiradentes. Né? Foi enforcado na cruz. Enforcaram ele na cruz. Enforcaram ele na cruz. E então todo mundo sabe aí da Inconfidência Mineira, né? Que o Tiradentes foi lá, peitou o governo de Portugal sobre a questão dos impostos e... Quinto. Eu acho que... Mandaram passar ele. A gente tem que trazer esse assunto num especial aqui do Vars, hein, cara? Perdemos a data, né? Perdemos a data. Tinha que ser agora. Não, tudo bem. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Faz, tem muitos anos pela frente ainda. Tem coisa aí, eu acho que a história é mal contada. Vamos ver se a gente traz um outro viés aí. Revelando Tiradentes, vai chamar o programa. Exato. 22 de abril de 1500. Aniversário de quem? Olha só, deixa eu pensar. Poxa vida, hein? Brasil! Pedro Álvares Cabral se torna o primeiro português e o terceiro europeu a pisar no Brasil. Aí agora começa, hein? Olha o suspense. Cadê o suspense? Música de suspense. Já haviam pisado por aqui Vicente Pinzón e o Diego de Lepe. Já ouviu falar desse cara? Gente, que cultura, hein? Que cultura, hein? Eles já tinham pisado aqui, já tinham avisado na Europa que tinham descoberto um lugarzinho aqui, mas, né? Passou batido, não tinha aquele ímpeto do português de chegar e meter uma bandeira, rezar a missa e agora é nosso, né? Tá. Então o cara chegou, viu, olhou, voltou, então... Colombo foi num ponto ali, eu fui no outro. Nem desconfiava ali que tem alguma tinha coisa. Ouro, tinha uns negocinhos. Então, mas o primeiro português, né, Pedro Álvares Cabral, que já saiu com esse intuito, né,
dizem, né? Aquele lance, foi pra Das Índia e tal. Os Índias, caras falam, isso aí é tudo Mentira. balela. Os caras Balela. sabiam chegar na Índia como Sabia. vai na esquina ali. Então, caras o tinham cara saiu de GPS, propósito, cara. né? Pra sair, pra conquistar alguma coisa e voltar. Então chegou aqui, estabeleceu missa, Perovaz, que tava de caminho, né? Que tava doente. E aí. Meteu lá no GPS Brasil, no Nokia. Exatamente, velho. E outra Olhou vez- esse Cruzeiro do E Sul, outra, apontou se ali, ele- desceu. Se ele fosse na Índia comprar especiarias, pra que ele ia levar os padres lá, pô? Exatamente. Verdade, O cara não tem chegou sentido. tudo pronto, Já vai né, por velho? aí. Chegou já pra fazer a Caso Vai missa. rezar pensado. uma missa? Você vai comprar especiaria e vai rezar uma missa? Das Índias. Atrás das Índias. É. Verdade. Chegou aqui também, ficou atrás das Índias um tempão, né, velho? Exatamente. Sabemos que a história aí, né? É. O cara ficou muito tempo atrás de Índia mesmo. No dia 23/4 de 2014, então uma história recente aí, começou a valer no Brasil o Marco Civil da internet. Você lembra desse caso aí que foi bem polêmico, né? Polêmico. E agora estão querendo... Né, o Barbudinho aí tá querendo regular mais ainda se ele entrar. Exato. Então já foi um negócio meio punk, né? Que todo mundo começou a falar de censura na internet, compararam com o AI-5, foi um negócio meio pesado. A gente não vê aí nada muito prático hoje em dia, não Nada. melhorou porra nenhuma, também não. Né? Não. Que Mas- bom também. Que bom também, mas foi o marco. Senão alguém poderia falar assim, ó, não gostei do Varza Talk, corta o programa e acabou. Exatamente. Os Pelo caras amor de Deus, chega, né, gente? trazem fake Pensem- news e pensem zoam um o gordinho. Pensem um pouco aí, né? Exatamente. Antes de colocar os filhos da Então, puta o aí. nome oficial era Poder. Lei da Regulação do Uso da Internet no Brasil. E Deu em nada. ainda bem que não foi pra frente. Aqui no Brasil não tem lei que pega e não pega, É, né? lei que não pegou, é. Essa aí Isso é não legal. foi pra frente. E no dia 24/4 de 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov. Bota a fotinha só do Caco. Ele estava a bordo da Soyuz 1, né, uma nave soviética. E aí, na reentrada na Terra, o paraquedas não abriu. E aí não reduziu a velocidade. Virou um não, omelete. não reduzindo a velocidade, o negócio entrou em combustão. Caiu na Terra. E, cara, sobrou só... né? Olha lá, sobrou só esse toco aí. Nossa. E ele é o primeiro ser humano a morrer numa missão espacial. Então, até então, eles tinham mandado só a cachorra, né? A Laika A lá Laika. pro espaço. E tinha acho que foi um macaco também, né? Que foi pro espaço. E aí foram os americanos Foi um que mandaram, mas ele voltou e aí chimpanzé, eu acho. morreu tempo depois. Mas ele foi o primeiro humano a morrer numa missão. Caralho, morte feia, hein? Porra, na reentrada, né, cara? Fritou, né, velho? Na volta. Bom, os dois fritaram aqui, né? O primeiro foi o Albert Hoffman, que fritou a cabeça. Morte feia E o dando outro risada. e o outro. Nossa, Thaís, que não morte tem como. feia. Nossa, né? que morte feia. É igual aquele negócio, né? Puta, teve um acidente feio. Qual que é bonito, Ele- caralho? ele- Não tem um acidente que é da hora. Nossa, que acidente bonito, né, pessoal? Pô, esse aí foi. Ele ficou com as alterações aí, já fazia, que a gente conversou muito. De Humberto falar é um- uma coisa, demonstrar Demonstrar outra. outra. O Roberto é um afasiático tudo bem. também. Estamos vendo que é isso. Então é isso, pessoal. Então Boa, aprendemos que não podemos subir em naves russas que você pode fritar na Na reentrada. reentrada. Boa, Zé. Problema para quedas, pô. Não confie em paraquedas. Russos. Muito bom, Zé. É isso aí. Muito obrigado pela contribuição cultural maravilhosa. Eu voltei Só- agora ao programa, nem sabia se vocês aí não tinham esses quadros, porque faz tanto tempo que eu não Não, vejo. a gente manteve. Ah, Eu legal. decidi manter o quadro porque eu gosto. É um quadro que eu gosto bastante, eu aprendo muito. bom. Apesar de já saber tudo. Faltaram os comentários do Jobel, né? É verdade, senão o quadro dura. Hashtag volta Jobel, por favor. Jobinha, O senhor é a alma desse programa. abraço, Jobinha. Vai, Humbertinho, chama. Barbosa, roda a vinheta aí, chama o Varza Raiz, amigo. Puta que animação, hein? Caralho. Bom, doutores, Diplomatas, embaixadores. Diplomatas. até aproveitando hoje, né, o tema, né, que a Thaís trouxe, né, a gente discutimos aqui hoje, tivemos uma notícia não boa, né, uma notícia ruim, para quem gosta do nosso amigo Arnaldo Angeli Filho, né, conhecido Angeli, que também está com o mesmo problema de saúde do Bruce Willis, também anunciou aposentadoria hoje. Para quem não conhece o Angeli ele ficou muito conhecido na década de 80, quando ele, junto com mais outros 3 amigos, lançaram uma revista que é Chiclete com Banana, tá? Que não tem nada a ver com a banda, hein? Com a banda. Caramba. Não tem nada a ver. Que é o Dennis Cover. É, né? como ele Mas, chama? mas é O interessante. Bel Marx. Belmar. Mas é interessante porque a Chiclete com Banana tem a ver com a letra da música de um... Como chama o cara?
Tem um nordestino que fez uma música e a música chama Chiclete com Banana. Mas não tem nada a ver com Não é o Belchior, não. com os baianos. Não, Pode não ser. Pode ser. Não é. Mas é que interessante essa revista que ela foi um grande marco, né? Sim. Porque era uma revista independente. Ele... Era o Angeli, o Glauco. Angeli, Glauco e Laerte. E o Laerte. Né? E aí eles criaram... Ele criou vários... Deles, personagens, era o Bob Cuspe, né? O Rebordosa. Tinha também os escrotinhos também que eu gostava muito. Sensacional. Né? Woodstock. E aí dessa revista também saíram outros personagens. Por exemplo, o Geraldão, né? Virou uma revista, né? Geraldão 90. Os Piratas do Tietê. Piratas do Tietê. Los Três Amigos também. Né? Tinha tirinhas também nos jornais, não tinha? Tinha, na Folha saía direto. Na verdade, o Chiclete com Banana, o Angeli lançou as tirinhas dele, se chamava Chiclete com Banana. Aí que veio um cara com a ideia para eles criarem a revista. Né? Tá. E aí eles conseguiram, eles chegaram a vender mais de 110 mil cópias mês. Mas olha que interessante, era uma... Eu cheguei a ter o Chiclete com Banana. Eu também tinha. Era uma revista independente, era que interessante. Não tinha propaganda, né? Eles não tinham patrocinadores. Por isso que foi difícil manter, né? Quando começou a ter as crises aí, acabou não conseguindo manter. Mas foi um marco. E eu também tenho uma história interessante sobre essa parada também. É o seguinte. Quando eu tava no colégio, né? Ixi, não, agora. Faz tempo, hein? Professora de matemática. O Humberto tá louco, hein? Ele já começa a rir antes. A professora de matemática pediu pra gente trazer ideias, porque ela queria fazer uma revista da escola. Nossa, vai vendo. Aí eu falei, puxa. Aí eu peguei a revista, né? Peguei a revista da Rebordosa. E aí comecei a pesquisar, né? Tentar encontrar algumas tirinhas que fossem politicamente corretas, que não tivesse palavrão. Difícil achar, não tinha. Difícil. O trabalho era esse, na verdade, da escola. Difícil. Mas eu achei, cara, 2 tirinhas. E aí que eu fiz? Eu não ia rasgar a minha revista, né? Aí fui lá e marquei exatamente a página, o local, fiz tipo... uma folha, anotei. Só que, pô, eu não falei pra ela ver a revista toda. Era só pra ver aquele pedaço. Cara, você acredita que o diretor me chamou? Tava na aula, o diretor me chamou. O senhor fica lendo essas coisas subversivas? Não, o cara falou, olha, a professora ficou horrorizada. Caralho. Com a revista que você trouxe pra ela. Era pesado. Ela ficou traumatizada com a revista. Não lembro. Ela ficou preocupada com o tipo de leitura que o senhor tá fazendo, hein? Qual colégio você estudava, Humberto? Eu estudei no Senai. Ô, louco, no Isso era no Senai? No Senai de eletrônica, ali na Vila Mariana. Ô, louco. Caralho. Pensei que era uma escola de freira, alguma coisa assim. Eu fiquei imaginando a professora pegando a revista tremendo, né? Dando pro diretor. E você só tava promovendo eventos de letramento, né? Leitura. Mas eu falei, diretor, mas eu indiquei pra ela 2 tirinhas. Não falei pra ela ler minha revista toda. Mas tá, depois deu tudo bem, mas resolveu-se. Mas é isso, cara. Essa revista pra mim foi muito legal. Assim, foi uma. E era uma coisa nova, né? Saindo da ditadura, falando, né, uma linguagem totalmente nova. E é isso, meu. Eu gosto bastante do Angeli, cara. Né? Eu cheguei aí numa. Ele teve um evento na Paulista que era acho que era Angelice. Era Angeli 50, uma coisa do tipo na Paulista. E, cara, ele tava dando autógrafo. Só que o autógrafo dele, ele fazia o teu... como se fosse o seu personagem. Caramba. Naquela... É tipo um quadrinho. Imagina ele fazer um quadrinho. Sei. Aí você ia lá e ele fazia sua boininha, sua barbinha assim, fazia rapidinho, cara. Assim. Caramba, velho. Muito legal. O cara é muito fera, né? Agora não tá mais. É. Mas é isso aí. O que importa é que a obra dele tá aí. E outra... Quem quiser também comprar o material das revistas dele, agora a editora... Vai relançar alguma coisa? Não, a editora Moderna, eles lançaram várias coisas em capa... assim, um material em capa dura, bonito. Para colecionador mesmo. É. Legal. E também tem vários... E também tem um material também em vídeo também, que eles fizeram do Bob Cuspe, da Rebordosa também, né? Tem um material também de vídeo, né? Boa. É muito bom. Visto. Fica então, a dica aí do Várzea Raiz, olha, pra você que quer conhecer um pouco mais aí do trabalho do Angeli, né, que agora já tá afasiático. Afasiático. Fala direito, pelo amor de Deus. Afásico. Afásico.
É isso aí, Angeli, um abração pra você. Boa, Humbertinho. As Boa. árvores somos nós. O jardineiro. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos árvores. Árvoreses. Árvores. Articula, Guto. Árvores. Árvores. Cara, é o melhor eu áudio adoro, da história, velho. né? Puta, eu ouvi outro dia com a minha mãe no carro, falei, ela adora essa porra também. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos. É que dá um cãibra aqui, desculpa. É que deu um cãibra aqui, pô. Calma. Bom, gente, é isso. Varza Talk 68, sensacional. Thaís, obrigado novamente aqui pela presença. Obrigada a vocês aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí sobre a afasia, né? Isso. É sempre importante levar a fonoaudiologia aí a conhecimento de todos. Maravilhoso, Thaís. Muito obrigado. E tá convidada novamente para vir quando você quiser. Obrigada. O programa é seu. Isso aí, Thaís trazendo conhecimento, espantando a ignorância. Fala, Barbosa. Porra. Próximo programa promete, hein? Próximo programa? Número? 69. Vamos falar do quê? Fica no ar aí. Vamos trazer quem? Fica no ar. Tá certo. Lembrando, se inscrevam. Inscreva o seu gato. Qual é o nome do gato hoje? Quem pode trazer aqui? Gatoafasiático@gmail.com. Gatoafasiático@gmail.com. Afásio gato. Se inscreva, deixe seus comentários. Obrigado aí também ao nosso querido Dinossauro. Tá sempre aqui com a gente. Soltou um foguinho agora, ó. Cuidado aí, Humberto. Caralho. Gente, obrigado. Um grande abraço. Até o próximo programa. E... Tchau. Imagina esse gato, bicho. Miau, 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 miau. O senhor está trocando a semântica, não é rau, rau, é miau, miau. Onomatopeia, Guto. Pô, meu gato tá latindo, caralho.